Olá, gente! Agora nós falaremos sobre o gênero dos substantivos. Nossa língua possui dois gêneros, masculino e feminino, né? Só que a nossa língua, como ela é filha do latim, ela tem algumas particularidades de gênero por causa disso. E também o grego tem grande influência sobre as palavras da língua portuguesa. O latim e o grego, eles possuíam três gêneros: masculino, feminino e neutro, né? Por exemplo, vem do latim essa regra mais ampla de que as palavras terminadas em a são femininas. Isso é de origem latina. Só que a gente vai ter um grupo de substantivos terminados em ma, em ma, que eles são gregos e masculinos, como, por exemplo, a palavra clima. Nós falamos o clima. Embora esse substantivo termine em a, ele é masculino porque ele é de origem grega. Temos também estratagema, que é um plano. É o estratagema, né? E por quê? Porque essa palavra é grega, ela é de origem grega, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com alguns substantivos quanto ao gênero. Os substantivos da língua portuguesa, eles, quanto ao gênero, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. São aqueles substantivos que eles mudam quando eles indicam algo masculino ou feminino, e tem aqueles que têm uma única forma para os dois gêneros. Esses substantivos que eles mudam quando eles indicam masculino ou feminino, nós vamos chamá-los de biformes. Um substantivo ele é biforme quando ele tem uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. E em linhas gerais, os substantivos biformes, eles fazem a transformação do masculino para o feminino de duas formas: ou por meio de desinência. Desinência quer dizer terminação, que ela indica uma pequena alteração na palavra, quanto ao número, um S por exemplo lá do plural, ou quanto ao gênero, quando a gente coloca um A e aí nós transformamos uma palavra masculina em feminina. Então a desinência ela é uma terminação que serve para indicar pequenas transformações das palavras, que se chamam flexões. Por exemplo, substantivo menino é masculino. Temos a forma feminina colocando uma desinência, ou seja, uma outra terminação. E aí a gente consegue transformar. Mas nós temos outras desinências para o feminino na nossa língua. Como, por exemplo, a gente tem a palavra abade, que é um religioso. Qual é o feminino de abade? A gente não pode só pôr o A. Aqui, nesse caso, a gente vai ter que colocar abadesa. Por exemplo, a gente tem frei. O feminino se faz freira. Vê que a gente pode ter várias desinências de feminino na nossa língua. Então, os substantivos biformes, que são aquele que tem duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino, eles fazem essa transformação ou por meio de desinência ou por meio de algo que é a heteronímia. Eita, o que é heteronímia? Essa palavra ela é de origem grega. Heteros, em grego, quer dizer diferente. E onímia quer dizer nome. Então, a
heteronímia é quando tu usa um nome diferente para tu nomear alguma coisa. Como, por exemplo, a gente tem a palavra homem. Qual é o feminino de homem? Mulher. Vocês estão vendo que entre essas duas palavras eu não pus desinência, ou seja, eu não troquei só a terminação como aqui em cima. Eu coloquei uma outra palavra, uma palavra completamente diferente. Então, quando tu troca uma palavra por outra completamente diferente quanto ao gênero, tu faz isso por heteronímia, ou seja, nomes diferentes. Como, por exemplo, a palavra genro. Qual é o feminino de genro? Nora. Vê que é uma palavra completamente diferente. Por exemplo, a gente tem a palavra boi. Qual é o feminino de boi? Vaca. Então, ó, esses três pares de substantivos aqui, eles fazem o feminino por heteronímia, ou seja, por nomes diferentes, não por meio de desinência, que é uma terminaçãozinha que tu troca e tu transforma uma palavra em feminina. Isso é quanto aos substantivos biformes, que são aqueles que têm uma forma para o masculino, outra forma para o feminino. Agora a gente vai falar sobre os substantivos uniformes quanto ao gênero. O que é uniforme? Que tem uma única forma. Então aqui, ó, nós temos 3 grupos de substantivos uniformes quanto ao gênero. Vamos ao primeiro grupo aqui, ó, a palavra indivíduo e a palavra pessoa. Qual é o gênero dessa palavra indivíduo? Coloca uma palavrinha antes para tu saber se é masculino ou feminino, é o indivíduo. E aqui é a pessoa. Então, indivíduo é um substantivo masculino e a pessoa é um substantivo feminino, mas temos uma coisa especial com eles. O que é? A palavra indivíduo serve tanto para homens quanto para mulheres. E a palavra pessoa também serve tanto para homens quanto para mulheres. Quando a gente tem esse tipo de comportamento do substantivo em que eles têm um gênero marcado, específico, como é o caso aqui, indivíduo, pessoa. Indivíduo é um substantivo masculino, mas serve tanto para homem quanto para mulher. E pessoa é um substantivo feminino, mas serve tanto para homem quanto para mulher. Esse tipo de substantivo que ele serve tanto para homens quanto para mulheres e eles têm uma única forma, eles são chamados de sobrecomuns. Então, indivíduo e pessoa são substantivos sobrecomuns. Por quê? Porque eles possuem uma única forma para designar masculino e feminino e eles têm o seu gênero marcado, ou masculino ou feminino, mas ele engloba ambos os gêneros. Agora aqui, ó, temos um outro grupo aqui, artista e jornalista. Qual é o gênero de artista? É masculino ou feminino? Aí a gente vai pensar, depende, porque eu posso chamar o artista e a artista. A gente só troca aquelas palavras em torno dele para tu especificar qual é o gênero desse substantivo. Jornalista tem o mesmo comportamento. É o jornalista ou a jornalista. Aqui, então, a gente vai ter um outro grupo. Por quê? Os dois aqui, eles também servem para ambos os gêneros, ou masculino ou feminino, só que eles já mudam as palavras em torno dele. Não é que nem indivíduo e pessoa, que eles são fixos. É o indivíduo, a pessoa. É fixo. Agora, o
ou a artista e o ou a jornalista. Aqui então a gente tem um outro tipo de substantivo uniforme que é o comum de dois. Então, os substantivos comuns de dois gêneros, eles são aqueles que servem para ambos os gêneros, mas eles pedem alguma coisinha antes deles que especifique se é para o masculino, se é para o feminino, mas eles não mudam porque são substantivos uniformes. Agora, por último, a gente tem aqueles substantivos que eles dão nome a vários animais. Muitos deles têm uma única forma para ambos os gêneros, só que eles vão precisar de mais alguma outra palavra para indicar se é macho ou se é fêmea. Que nem aqui, ó, a palavra cobra. Qual é o gênero do substantivo cobra? É feminino. E o crocodilo é o crocodilo. Só que como é que tu indica o gênero de um ou de outro? A gente escreve assim: a cobra macho, para tu indicar o masculino, e a cobra fêmea, para tu indicar o feminino. Crocodilo, a mesma coisa. É o crocodilo macho ou o crocodilo fêmea. Esse tipo de substantivo aqui, que tu tem que colocar as palavras macho e fêmea junto deles para tu especificares qual é o gênero dele, nós chamamos de epicenos. Então, os substantivos uniformes, ou seja, que eles têm uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, eles se subdividem em 3 grupos que eu falei aqui.